Recentemente, a China divulgou um vídeo real de treinamento de decapitação contra Taiwan, aumentando ainda mais a pressão sobre o país. Além disso, pela primeira vez na história, a China invadiu o espaço aéreo de Taiwan com drones, intensificando seriamente suas ameaças. Hoje, vamos analisar esse assunto de forma mais detalhada. Vamos conferir agora. Antes de mais nada, eu lancei um livro recentemente, que também é o meu primeiro produto oficial. Ele está à venda na Kyobo Bookstore e em livrarias próximas. Então, se tiverem a oportunidade, por favor, deem uma olhada. Conto com o apoio de vocês. Já postei vídeo sobre isso antes. Com o grande sucesso dos Estados Unidos no ataque aéreo à Venezuela e na captura do presidente Maduro, surgiu uma forte opinião pública dentro da China de que eles também deveriam realizar uma operação de decapitação semelhante em Taiwan. Não se sabe se essa é a opinião do povo chinês ou manipulação do governo. Por um tempo, havia forte apoio na China a uma operação de decapitação contra Taiwan. Segundo a China Central Television, em 16 de janeiro, foi divulgado um vídeo sobre a operação de decapitação. Soldados das forças especiais, com equipamentos avançados, invadem à noite um prédio discreto, cercam e entram atirando enquanto bombardeiam de longe. Soldados usavam bestas em vez de armas de fogo e, em minutos, eliminaram 4 criminosos e destruíram o alvo, encerrando o treinamento do vídeo. Especialistas analisaram que a divulgação desse tipo de vídeo de treinamento foi feita para mostrar aos Estados Unidos que eles também são capazes de realizar tais operações. Na verdade, dentro da China, esse vídeo chegou a figurar entre os termos mais buscados em tempo real nos portais de internet. Na verdade, a China parece estar considerando seriamente uma operação de decapitação contra Taiwan. Em um treinamento realizado pelo Comando do Governo do Leste, em dezembro de 2025, também foi relatado que eles conduziram exercícios para eliminar precisamente a liderança de Taiwan. Na China, avaliou-se que operações de decapitação poderiam diminuir vítimas e danos. Além disso, pela primeira vez na história, a China invadiu o espaço aéreo de Taiwan usando um drone. Um drone de vigilância chinês entrou no espaço aéreo das Ilhas Pratas, território de Taiwan no Mar do Sul da China, e permaneceu lá por 4 minutos. Posteriormente, foi divulgado que se tratava de um drone WG-7. O exército de Taiwan informou que o drone voou acima do alcance do sistema antiaéreo. Após alerta pelo rádio internacional, o drone saiu do local. Isso traz várias implicações. Isso evidencia as dificuldades de Taiwan frente aos drones avançados da China e mostra a capacidade chinesa de violar a soberania taiwanesa. He Zhiao, vice-diretor do Global China Hub do Atlantic Council, disse que a China viu outro ponto fraco. Ele afirmou que a China pode repetir essas ações para mostrar que pode invadir o espaço aéreo de Taiwan, enquanto Taiwan não reage energicamente a essas violações. O receio é que se Taiwan reagir fortemente às provocações da China, isso possa até causar uma guerra. O arquipélago de Pratas fica a cerca de 420 quilômetros ao sul da ilha principal de Taiwan, não exatamente ao lado dela. Esse arquipélago de Pratas é uma ilha que a China continua mirando de forma persistente, porque, em caso de invasão de Taiwan, é uma rota estratégica por onde submarinos dos Estados Unidos da América e da China podem passar. Por isso, o fato de a China continuar de olho nesse arquipélago de Pratas é bastante significativo. Sobre isso, a China chegou a realizar grandes treinamentos utilizando barcos de pesca. Recentemente, mobilizou milhares de barcos de pesca e realizou 2 treinamentos para criar uma barreira marítima de centenas de quilômetros. Em 12 de janeiro, foram mobilizados 1.400 barcos de pesca, formando uma linha retangular de mais de 320 quilômetros de extensão de norte a sul, segundo foi observado. Em 25 de dezembro, 2.000 barcos foram mobilizados para treinamentos no mar perto de Gongjung-Koe. O governo chinês não anunciou oficialmente essas atividades. A imprensa estrangeira explicou que esses treinamentos provavelmente serviram para observar como os civis deveriam agir caso fosse emitida uma ordem de mobilização em larga escala em uma situação de emergência no futuro. Na verdade, esses pequenos barcos de pesca podem ser bastante ameaçadores. Se houver apenas 1 ou 2, não seria um grande problema. Mas, quando milhares deles se movem juntos, podem atrapalhar a rota dos navios inimigos ou até enganar o radar. E esse tipo de treinamento tem sido realizado com bastante frequência ultimamente. Atualmente, a China está aumentando ainda mais a pressão sobre Taiwan. Especialmente, eles têm demonstrado grande interesse em operações de decapitação. O problema é se a China realmente conseguiria executar esse tipo de operação com sucesso em um ambiente de combate real.
E nesse ponto, a maioria dos especialistas militares é bastante cética. É verdade que há vários anos, a China vem construindo réplicas em tamanho real do gabinete presidencial e do Yuan Legislativo de Taiwan, que são órgãos centrais do país, para treinar repetidamente cenários de ataque aos principais edifícios, eliminação de alvos e sequestro. Só por isso, não se pode dizer que eles não estejam preparados. Mas existe um abismo intransponível entre o treinamento e a situação real de combate. Como apontou o diretor Joshua Arostegui, do Centro de Estudos das Forças Terrestres Chinesas da Escola de Comando do Exército dos Estados Unidos da América, as operações que os militares americanos demonstraram na Venezuela não foram ataques surpresa pontuais, mas sim o resultado de décadas de experiência acumulada em operações de bloqueio. Foi o resultado da combinação das lições de sucesso e fracasso obtidas em conflitos ao redor do mundo, juntamente com uma avançada capacidade de fusão de informações, integrando inteligência humana, sinais e dados de satélite. Avalia-se que a China ainda não atingiu esse nível, principalmente pela falta de experiência de combate real de suas forças armadas. As forças armadas chinesas têm pouca experiência em combates intensos, atuando apenas em missões como o resgate no Nepal, repressão a piratas no Golfo de Aden e confrontos com o exército indiano. Já as Forças Armadas dos Estados Unidos da América frequentemente realizam operações reais no Oriente Médio, América Central, África e Europa, atualizando seu know-how em operações especiais. A operação de decapitação apresenta um aumento explosivo de variáveis na fase de execução em comparação com a fase de planejamento, e o que é necessário nesse momento não são manuais, mas sim o senso e o julgamento acumulados no campo. Essa diferença é difícil de superar em curto prazo, e a disparidade nas capacidades de guerra de informação também é fatal. Os Estados Unidos já mobilizavam a CIA para monitorar o paradeiro, rotina e relações do presidente Maduro antes da operação na Venezuela, além de apoiar as forças terrestres em tempo real no dia da ação. Esse nível de infiltração de informações não é apenas uma questão técnica, mas sim o resultado de uma longa rede internacional e de uma rede de cooperação local. A China reforça sua inteligência, mas sua estrutura política fechada e rede externa limitada dificultam obter informações precisas no mesmo nível. Há ainda questões de guerra eletrônica e comando e controle. A China reorganizou suas forças em 5 teatros de operações, mas não possui um comando de operações especiais dedicado para integrar e comandar todas as suas unidades de forças especiais. Existem limitações estruturais para reunir imediatamente as forças especiais dispersas de cada teatro e de cada ramo militar sob um único objetivo. A operação de decapitação exige que as forças cibernéticas, os recursos de guerra eletrônica e as unidades especiais da Força Aérea, Marinha e Exército trabalhem em perfeita sincronia em questão de segundos para ter sucesso. Avaliações repetidas indicam que, nessa capacidade de integração, a China ainda está atrás das Forças Armadas dos Estados Unidos. Se a China tentar uma operação de decapitação contra Taiwan, é provável que se prolongue ou seja exposta cedo, aumentando o risco de intervenção internacional e escalada para conflito total. Muitos especialistas militares acreditam que ainda há uma grande diferença entre a demonstração de preparação da China e a execução real da operação. Se a China agir de forma precipitada, ignorando essa diferença, a visão predominante da comunidade internacional é que isso provavelmente não resultará em uma operação de curto prazo bem-sucedida, mas sim em uma catástrofe incontrolável. E se eles tentarem uma operação de decapitação e falharem? O que ocorreria? Se isso acontecer, a China enfrentará consequências além de perdas militares. O primeiro impacto será: durante todo esse tempo, a China tem constantemente transmitido ao exterior a mensagem de que suas capacidades de ataque de precisão, guerra de informação e operações especiais já atingiram o nível das grandes potências. E a divulgação recente do vídeo do treinamento da operação de decapitação também faz parte desse contexto. Mas se, na situação real, eles falharem em eliminar a liderança de Taiwan, naquele momento o exército chinês passará a ser visto não como uma força capaz, mas como um exército que só fala e não faz. O problema não afeta só Taiwan, mas também reduz rapidamente o poder de dissuasão militar da China na Ásia Oriental. Vizinhos deixam de ver a China como ameaça absoluta, fortalecendo o equilíbrio de poder. Isso ainda dá à China pretexto para intervenção internacional. A operação de decapitação, por sua natureza, é claramente um ataque preventivo. E se vestígios da operação forem expostos enquanto a liderança de Taiwan ainda estiver viva, há uma grande possibilidade de isso ser considerado uma tentativa fracassada de invasão. Se isso acontecer, os Estados Unidos, o Japão e até mesmo países europeus poderão obter justificativas para intervir não apenas por meio de mediação diplomática, mas também em termos de segurança militar. O cenário que a China mais quer evitar é a internacionalização da questão de Taiwan. E o fracasso de uma operação de decapitação seria abrir essa porta por conta própria. Se a operação der certo, podem controlar a situação rapidamente.
Se falhar, o problema deixa de ser só entre China e Taiwan e vira uma questão internacional. Aqui, não podemos deixar de mencionar o impacto político direto sobre Xi Jinping. A questão de Taiwan já está diretamente ligada à legitimidade do regime de Xi Jinping. Ele já declarou várias vezes a unificação com Taiwan como missão histórica e promoveu reformas militares e nacionais para isso. Se a operação fracassar sem eliminar a liderança de Taiwan, será vista não só como falha militar, mas também como erro de julgamento do líder máximo. Devido às características do sistema chinês, mesmo que não haja responsabilização pública, há uma grande possibilidade de surgirem fissuras entre a elite interna e a alta cúpula militar. Para os militares, o descontentamento por uma operação arriscada, decidida politicamente, pode enfraquecer o controle de Xi Jinping a longo prazo. O ponto importante é que uma operação de decapitação, se falhar uma vez, torna-se difícil tentar novamente da mesma forma. No momento em que o fracasso é confirmado, o sistema de alerta de Taiwan passa para um nível completamente diferente. Os padrões de movimentação da liderança seriam completamente revisados, os esconderijos e instalações de comando seriam dispersos, e o sistema de comunicações se tornaria ainda mais fechado. Ao mesmo tempo, o nível de vigilância de informações dos Estados Unidos e dos países aliados também seria elevado. Com satélites, informações eletrônicas e inteligência humana se tornando mais integrados, as chances dos movimentos da China serem expostos muito mais rapidamente do que no passado aumentam consideravelmente. Em outras palavras, uma operação de decapitação que falha na primeira tentativa não é apenas um simples fracasso, mas resulta em bloquear todas as possibilidades de ataques surpresa no futuro. Por isso, especialistas militares destacam o risco dessa operação. A operação de decapitação, se for bem sucedida, pode trazer resultados políticos e militares enormes, mas, caso fracasse, o custo a ser suportado é excessivamente alto. É necessário admitir o colapso da credibilidade militar, maior intervenção internacional, enfraquecimento da liderança e perda de oportunidades estratégicas. No fim das contas, a operação de decapitação se assemelha mais a um all-in do que a uma jogada estratégica. E se esse all-in falhar, quem pode balançar não é Taiwan, mas o próprio sistema chinês. Por isso, disse o seguinte: se a operação de decapitação for bem sucedida, tudo será conquistado. Se fracassar, o regime será abalado. Qual será a escolha da China? Deixe sua opinião nos comentários. Encerramos o vídeo. Obrigado.